Trânsito de Vênus, na ISS, apresentado por ciência na NASA. Em 1768, quando James Cook partiu do porto de Plymouth para observar o trânsito de Vênus no Tahiti, a viagem foi equivalente a uma viagem pelo espaço. A ilha remota tinha sido descoberta um ano antes, e segundo todos os relatos, era tão estranha e alienígena para os europeus quanto as próprias estrelas. A navegação precisa de Cook para o Tahiti e suas observações subsequentes de Vênus cruzando o Sol do Pacífico Sul, em 1769, inspiraram exploradores por séculos. Um desses exploradores está prestes a vencer Cook em seu próprio jogo. Bem acima da Terra, o astronauta Don Petty está se preparando para fotografar o trânsito de Vênus em 5 de junho do próprio espaço. Estou planejando isso há um tempo, diz Petty, que atua como engenheiro de voo a bordo da Estação Espacial Internacional. Eu sabia que o trânsito de Vênus ocorreria durante minha rotação, então levei um filtro solar comigo quando minha expedição decolou para a ISS em dezembro de 2011. Como os trânsitos de Vênus ocorrem em pares, que ocorrem uma vez a cada 100 anos ou mais, os humanos raramente tiveram a chance de fotografar a aparição da Terra, muito menos da órbita da Terra. A tripulação da Expedição 31 será a primeira na história a ver um trânsito de Vênus do espaço, e Pettit será o primeiro a fotografar diz Mário Runco Jr., do Johnson Space Center. Runco, um astronauta que voou a bordo de 3 missões de ônibus espaciais, é um especialista em óptica de janelas de espaçonaves. Junto com sua esposa, Susan Runco, que foi a coordenadora de fotografia de astronautas no ISS, Mário está ajudando Petty a reunir as melhores imagens possíveis do trânsito. Petty estará apontando sua câmera através das janelas laterais da cúpula da Estação Espacial, um módulo de observatório construído pela ESA que fornece uma visão de grande angular da Terra e do cosmos. Suas 7 janelas são usadas pela tripulação para operar o braço robótico da estação, coordenar atracações espaciais e tirar fotos de nível científico da Terra e do céu. É também um ponto de encontro favorito para astronautas de folga que acham a vista estimulante. Para esse trânsito, Dom removerá os painéis de proteção internos de qualidade não óptica, conhecidos como painéis anti-risco, que realmente tornam impossíveis imagens nítidas, definidas e claras. Diz Runco. Esta é uma grande vantagem quando se trata de detalhes que serão vistos nas imagens do Sol. Petty descreve o sistema de câmera. Usarei uma câmera Nikon D2X de ponta e uma lente de 1200 mm com um filtro solar de luz branca de abertura total. Mesmo com este ótimo sistema de câmera, as imagens seriam bem suaves se os painéis de risco não fossem removidos, observa Ron. Esta é apenas a terceira vez que fotografaremos através das janelas de qualidade óptica da cúpula. Espero que isso se torne rotina no futuro. O trânsito deste mês é o segundo de uma dupla de 2004 a 2012. Os astronautas estavam a bordo da ISS em 2004, mas não viram o trânsito, principalmente porque não tinham filtros solares a bordo. A pequena Vênus cobre uma pequena fração do disco solar, então o Sol ainda é dolorosamente brilhante para o olho humano, mesmo no meio do trânsito. A visão de Petty de trazer um filtro solar com ele faz toda a diferença. Como Cook se sentiria sobre tudo isso? Não acho que James Cook ficaria com muita inveja, diz Runco. Afinal, ele conseguiu uma viagem com todas as despesas pagas para o Tahiti, com acordo. As fotos de Dawn serão rapidamente postadas na web durante o trânsito. Para links para o webcast histórico, que começa em 5 de junho aproximadamente às 15 horas, horário de verão do Pacífico, sintonize em science.nasa.gov.